Olá, está no ar mais um programa Labirinto e eu conto com a sua participação no nosso programa. Labirinto é o jogo do ter e do ser. É por este labirinto de emoções que nós vamos estar caminhando rumo à nossa luz, rumo ao nosso centro. Eu convido a você para estar nessa primeira temporada do nosso programa e a participar também do nosso programa e a participar principalmente desse jogo, o jogo do ter e do ser. A cada final de programa, nós vamos estar deixando uma questão para que você possa estar escolhendo uma alternativa. No programa anterior, nós falamos sobre a morte. Nós colocamos esse tema polêmico para que você, meu amigo, minha amiga, pudesse estar percebendo o que realmente é importante para a sua vida. E hoje, o nosso programa tem um tema que é sobre o medo. É exatamente o medo. Quem de nós não sente medo? Qual é o ser humano, qual é o filho de Deus que não sente medo? Desde os animais, não é verdade? Nós sabemos que o medo é algo instintivo, né, que preserva a nossa vida. Só que quando ele passa dos limites, ele bloqueia a nossa vida. Então nós vamos falar sobre esse sentimento do medo, que é tão importante nós mantermos ele sob equilíbrio. Agora, quando nós perdemos o controle desse medo, aí a nossa vida começa a se complicar um pouquinho. Nós começamos a cercear a nossa liberdade, nós começamos a nos limitar, nós sabotamos projetos, sabotamos sonhos, sabotamos desejos que nós temos, e às vezes isto é inconsciente. Nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida experiências das quais o medo vai começando a ficar cada vez mais exacerbado. Então, quem de nós não sente medo? E existe muito tabu em relação ao medo também, não é verdade? Por exemplo, homem que é homem não sente medo. Medo é para os fracos. E não funciona bem assim. Nós sabemos que o medo, todo ser humano sente. Então, eu gostaria, neste programa de hoje, estar colocando uma história, e é uma história muito significativa. É a história de uma pessoa chamada Martin. O Martin a vida dele todinha foi norteada pelo medo, desde criança. Ele foi criado com muito medo, né? Então, a sua mãe o preservava de qualquer tipo de acidente. Se ele estava na fase da infância dele, a mãe o segurava, não deixava que ele caminhasse livremente, ela tinha medo que ele caísse, ou então que ele pegasse alguma doença que fosse fatal. Então, ele foi incutindo todo esse medo durante toda a sua vida. E, independente deste medo, o que aconteceu? Ele acabou crescendo, ele se casou com uma pessoa maravilhosa, a Charlotte, a esposa dele. Ele teve 2 filhos, né? Mas o medo sempre foi bloqueando o caminho dele, sempre foi cerceando a vida dele, sempre foi tirando aquela vontade que ele tinha de fazer muitas coisas, de realizar muitas coisas, mas o medo o impedia. Na realidade, quando nós sentimos medo, parece que fica meio embaçado, né? Parece que a gente enxerga as coisas assim, como se fosse uma névoa, bloqueia o nosso pensamento, a nossa criatividade é extremamente bloqueada também por conta do medo que nós sentimos. E com o Martin não foi diferente. O Martin acabou adoecendo no decorrer da sua vida e acabou desencarnando. Parece que é o fim da história, mas não é o fim da história, não. Passado algum tempo, a sua filha, Stephanie,
foi participar de uma sessão espírita. Ela foi participar de uma sessão espírita ao qual ela tinha uma grande vontade de receber uma comunicação do seu pai, do Martin, que havia desencarnado. E ela conhecia um pouco da história do seu pai, do medo que ele sentia. E ela também estava nessa sessão, nessa casa espírita, tremendamente tensa, muito nervosa, ao qual o próprio médium que estava dirigindo essa sessão espírita observou o quanto ela estava sem parar de se mexer na cadeira. Ela não tinha sossego, ela não parava de se mexer, extremamente tensa. E será que o Martin, o pai da Stephanie, se comunicou com ela dessa sessão espírita? Você gostaria de saber se ele se comunicou com ela? Então, nós vamos estar aí falando com você no próximo bloco. Nós vamos chamar agora os nossos comerciais. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.